Bom, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a doença que está afetando a personagem Rochelle, da Giovanna Lancelotti, na novela das 9, O Segundo Sol. A doença de Guillain-Barré, ela é um distúrbio neurológico causado por uma resposta imunológica anormal do sistema imunológico contra o tecido nervoso. O sistema imunológico nessa doença, ele é acionado por alguma condição prévia, por exemplo, uma infecção ou uma cirurgia ou até uma vacinação, e ele fica um pouco bagunçado, né? E aí ele acaba atacando o sistema nervoso. Geralmente as causas, elas envolvem, como eu já falei, uma infecção prévia. Alguns agentes bacterianos e virais, eles podem ocasionar essa doença. Também cirurgias, né? Existem trabalhos que dizem que cirurgias podem ocasionar essa doença também. E algumas vacinas que são aplicadas nas pessoas também, embora a chance seja muito pequena no caso de vacinas. Então, geralmente é uma doença que ela se manifesta após uma infecção prévia. Então, alguns agentes, eles podem ocasionar infecções, né, alguns micro-organismos, bactérias e vírus, e aí depois de 3 a 4 semanas a pessoa ela inicia a manifestação de sintomas neurológicos. Então, por exemplo, o Campylobacter jejuni é uma bactéria transmitida por alimento e é uma bactéria bem relacionada à síndrome de Guillain-Barré. O Zika vírus, o vírus da dengue, também são vírus conhecidos por ocasionar essa complicação. Além desses, a gente tem o Epstein-Barr vírus e o citomegalovírus. Então, alguns micro-organismos, eles têm na superfície deles moléculas que são muito parecidas com moléculas que são expressas pelo sistema nervoso. E aí o que acontece? Quando esses micro-organismos entram em contato com o corpo, o sistema nervoso, ele acaba, pela similaridade, o sistema imunológico, ele acaba criando anticorpos contra as moléculas do sistema nervoso. Ele deveria criar anticorpos contra as moléculas do micro-organismo, mas por similaridade esses anticorpos acabam atacando as moléculas do sistema nervoso. E essa doença, a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma complicação a algumas doenças e ela é chamada de neuropatia inflamatória por reatividade cruzada, justamente por conta desse ataque errado do sistema imunológico contra o alvo errado. Realmente você tá sentindo, Rochelle? Eu não tô sentindo, entendeu? É esse o problema. Eu não tô sentindo a minha mão, eu não tô sentindo os pés, tá formigando, tá tudo dormente. Como sintomas a gente pode ter, né, paralisias, que geralmente começam nas pernas e vão subindo ao longo do corpo, né, vão subindo, afetando órgãos e membros superiores, e que a gente chama de ascendente. Essa paralisia, ela é simétrica, ela acontece dos dois lados do corpo e pode ocorrer a ausência de reflexos. Então, quando o médico pega o martelinho ali e bate ali na patela, ali embaixo do joelho, a pessoa ela não manifesta nenhuma reação. Podem acontecer distúrbios sensoriais também e parada respiratória em cerca de 25% das pessoas que têm a síndrome de Guillain-Barré. Por isso, o tratamento ele deve ser feito no hospital para que se evite esse tipo de complicação. Na verdade, para que se a pessoa tiver a parada respiratória, ela receba uma ventilação mecânica e não venha ter sequelas mais graves com relação a isso. Mais ou menos metade das pessoas relata dor severa, né, uma dor muito grande, e 2/3 das pessoas podem ter arritmias, retenção de urina e alterações de pressão, entre outros distúrbios. O tratamento, ele é feito através do hospital, a pessoa ela tem que ficar hospitalizada, muitas vezes na UTI, para receber o tratamento adequado. E existem técnicas que fazem com que o plasma sanguíneo ele seja renovado, né, ele seja trocado, e nisso ocorre a remoção da junção do anticorpo com o antígeno ali que está circulando no sangue da pessoa, né, referente ao micro-organismo e referente também ao anticorpo que o corpo da pessoa fabricou. E essa renovação ela é benéfica para o paciente, ou então eles podem utilizar
um anticorpo ali próprio para atacar esse conjunto complexo antígeno-anticorpo que está circulando e que está se depositando nos tecidos nervosos e causando a doença. Como complicação, a gente pode ter, essa doença ela é uma doença bastante grave, e a gente pode ter mais ou menos 3% das pessoas vindo a óbito, né? Então, de cada 100 casos, 3 podem vir a óbito. Esse número era maior no passado e hoje em dia já é bem menor. E problemas neurológicos, eles podem permanecer em cerca de 20% das pessoas, e 10% dessas pessoas podem ter sequelas tão graves que podem se tornar incapazes. A chance de uma pessoa desenvolver Guillain-Barré, ela é baixa, né? Até após a infecção pelo Campylobacter jejuni, que é uma das causas mais conhecidas, a pessoa ela tem uma chance baixa de desenvolver essa doença. Então, menos de um caso é reportado para cada 1000 casos de Campylobacter jejuni, de infecção por Campylobacter jejuni. Então, assim, se acredita que existam fatores individuais, né, de cada pessoa que podem levar a pessoa a desenvolver a síndrome de Guillain-Barré ou não, mas esses fatores eles ainda não são 100% conhecidos. Então, o que a gente realmente tem que fazer é evitar, né, adoecer por essas causas. É claro que às vezes é difícil, né, mas é importante, por exemplo, no caso do Campylobacter, é uma bactéria que ela é muito termossensível. Então, o processamento térmico de alimentos, se ele for adequadamente feito, a pessoa não vai correr o risco de sofrer uma infecção por Campylobacter jejuni. Então, é um tipo de controle que é bastante importante para que a gente evite essa complicação. Até mais. Hoje foi o comentário sobre os eventos dessa semana, da novela das 9, essa doença que ela é bastante importante, bastante grave. E agradeço a todos e até mais. Até o próximo vídeo.